Deus, com muita gratidão que hoje começamos mais uma atividade, né, em nome do Cristo, para que a gente possa discorrer sobre esse tema, né, tão importante, né, na nossa vida. Então, que todos que aqui estão presentes sejam muito bem-vindos, todos aqueles também que no futuro venham a assistir essa live, essa palestra, também recebam nossos sentimentos, nossas energias positivas. E primeiramente eu quero agradecer, né, a Associação Espírita O Caminho da Luz pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos juntos, né, em poder trabalharmos, né, juntos em nome de Deus, em nome do Cristo. E como sabemos, todo o trabalho espírita ele começa com uma oração, e eu queria pedir a todos que fechem os olhos ou que queiram manter-se abertos, mas que busquem concentrar-se na imagem do Cristo e meditando diante dessa melodia, buscando a imagem de Jesus como farol para o nosso barco que se encontra em alto mar. Imagine o Cristo com aquela luz resplandecente, com aquela luz que nos direciona, com a luz que nos ilumina o caminho. E rogando a Ti, Senhor Deus, Senhor da vida, a Tua graça pela vida. Dá-nos o acolhimento necessário ao coração sofrido, que muitas vezes ainda perdidos em seus próprios sentimentos e pensamentos, mas que sejamos luz por onde passarmos, Senhor. Fazei-nos de nós instrumento da Tua paz, fazei-nos de nós semeadores da luz, fazei de nós merecedores do Teu reino, que através do nosso trabalho duro e incansável possamos ser Teus servos fiéis. Não com um sentimento de que temos que fazer isso ou aquilo, mas que tenhamos o sentimento de que precisamos fazer, não por obrigação, mas por satisfação, por saber que isso é o caminho até o Pai. Senhor, dá-nos o discernimento para que as palavras fluam da melhor forma possível, que os pensamentos dos amigos espirituais se façam presente através do meu pensamento também, direcionando cada palavra, cada pensamento àqueles que estão a assistir, aqueles que venham no futuro a assistir, por conhecimento ou por sofrimento também, que possamos entender cada passo da nossa vida, que possamos entender e compreender principalmente tudo aquilo que passamos, todas as pedras que estão em nosso caminho, que possamos usá-las como construção de algo melhor. Fazei, Senhor, que cresça a nossa fé e a esperança no futuro, para que possamos acalmar nossa alma e seguir passo a passo adiante em busca de Deus. Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Sendo parte, né, desse projeto, né, que são as palestras online, né, já que não podemos estar juntos fisicamente. E que bom, né, que a tecnologia nos permite isso.
né? Um abraço a todos que estejam aqui. Eu não vou falar nomes, mas sintam-se todos abraçados, né? Obrigado mais uma vez, né, pelo convite. E em nome da Claudeci, eu agradeço demais de coração em poder fazer parte desse projeto. Se alguma coisa do som estiver ruim, não estiver legal, estiver muito alto, estiver muito baixo, vocês vão me sinalizando, tá bom? Que aí eu vou regulando aqui para ficar melhor para vocês, tá bom? Então a gente vai conversar hoje um pouco. Eu não digo que eu vou fazer palestra porque eu não me sinto palestrante, né? Mas eu me sinto alguém que faz parte desse projeto, né? Então, alguém sinalizou que o som está um pouco baixo, eu vou tentar fazer um pouco mais alto. Se vocês estiverem escutando melhor, me deem um ok aí para eu poder seguir, tá bom? Eu deixei uma musiquinha de fundo só para a gente ir sentindo a harmonia do ambiente, desse ambiente que a gente está criando, que a gente possa sentir e fluir a nossa conversa. Então, vamos falar hoje sobre essa questão do porquê sofreis, do sofrimento. Então, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui o áudio, tá? Deixa eu só subir um pouquinho aqui o microfone para a gente poder tentar fazer algo melhor, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem... Opa, duas pessoas estão falando que o som está baixo, mas vamos tentar. Eu estou aqui com um som bastante considerável na minha mesa. Pois bem, então vamos lá. Por que falar no sofrimento? Né? O sofrimento é algo que incomoda muito a mente humana, o desenrolar da vida. Né? Muitas vezes nos prendemos a sentimentos que nos fazem estagnar e isso nos dificulta o crescimento, né? E muitas vezes o sofrimento ele faz com que deixemos de perceber as coisas da vida e as próprias coisas de si mesmo, né? Então, quando a gente fala esse tema do sofrimento, a gente pergunta: por que sofreis? Na verdade, o tema é uma pergunta, um questionamento: por que sofreis? Então, isso é, na verdade, uma catucada para que a gente reflita, né, sobre o sofrimento, sobre aquilo que passamos, sobre aquilo que vivemos, né, desde os mais remotos tempos, né, o ser humano sofre, seja em busca do seu crescimento, em busca das coisas que ele quer em sua vida. Então o sofrimento, seja ele emocional, psicológico, ele está sempre presente, né? E de como a gente conduz isso é que vai ser bom, se haja um sofrimento bom, né? No decorrer da nossa conversa a gente vai falar sobre isso. E então, para a gente entender um pouco, né, sobre sofrimento, vamos começar a entender um pouco a dor. Então, a dor é a experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus de intensidade, do desconforto leve ou agonia, podendo resultar da estimulação do nervo em decorrência da lesão, doença ou distúrbio. Então, veja que o sofrimento ele tem uma causa. A dor seja a perda de um parente, de um ente querido, a dor da perda de um emprego, a dor da pessoa amada, ou achávamos que amava, como um todo, ela faz parte e ela é a causa dessa dor. E a gente sofre por isso. A dor de ver um parente no leito de um hospital, né, sofrendo. Então criamos um ciclo de pensamento, um ciclo de sentimento e emoções em cima daquilo ali, né? Então é aflição, profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto,
grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Ou seja, em quantos momentos e quantos momentos nós padecemos e estávamos ali presos àquela situação, nos torturando, e muitas das vezes o sofrimento físico, a dor física se fazia refletir pela causa da dor e do sofrimento ali vivido, né? E o sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou até psicológica, até intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Ou seja, enquanto dedicarmos nosso sentimento, nossas emoções às questões materiais, nós temos a tendência muito maior do sofrimento, né? Quando enfatizamos a determinada situação, as nossas emoções, quando deixamos de buscar o equilíbrio emocional e espiritual, nós permitimos que aquele sofrimento se perdure por mais tempo, né? Então estamos em fase de crescimento espiritual, somos seres evolutivos, e isso, ainda como vivemos em um mundo de provas e expiações, nós ainda estamos, vamos dizer assim, arraigados desse sentimento, dessas percepções, né, emocionais e psicológicas, né? Muitas vezes damos ênfase demais a certas situações, seja com pessoas, seja com coisas da vida, seja com qualquer coisa. Então, a partir do momento que enfatizamos determinada coisa, aquilo se torna proporcionalmente pequeno ou grande em nossa vida. É o mais conhecido como tempestade em copo d'água, né? Então, muitas vezes o sofrimento ele vem causar um padecimento emocional muito forte na vida da gente, né? E principalmente com seus efeitos psicológicos. E a gente vai buscar lá em Joana de Ângeles, né, no livro Plenitude, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, no capítulo 1, chama-se O Sofrimento, e aí Joana de Ângeles ela fala o seguinte: a dor, porém, não é uma punição. É inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra. Sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos e adiamentos. Ou seja, é bem interessante isso, né? A dor, porém, não é uma punição. Muitas vezes passamos por situações e falamos logo, e olha, não é a falta de crença ou de fé, mas muitas vezes a dor ela faz com que pensemos de forma equivocada naquele momento. Até duvidamos de Deus, até nos revoltamos contra Deus, achamos que, poxa, por que isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Né? Por que Deus levou minha família? Por que Deus levou meu ente querido? Por que Deus fez com que eu perdesse o emprego? Então, a gente sempre se põe num estado meio que infantil, psicologicamente falando, né? Terminamos até falando espiritualmente também, nos tendo uma postura meio que infantilizada perante a vida. E a gente esquece que toda a causa do sofrimento está no próprio espírito, no próprio homem. E aí Joana continua, né? Sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos. Ou seja, se a gente não descobrir quais são as causas do nosso sofrimento, a gente não consegue entender como melhorar-se e como dar um passo à frente. O sofrimento, portanto, pode ser e deve ser considerado uma doença da alma. Veja o que Joana fala. Que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem o desequilíbrio, né? E aí a gente começa a ver as situações, né, humanas enquanto pessoas que se desdobram em seus próprios sofrimentos por algo que ainda não conseguem entender. Vamos tirar um exemplo, uma coisa bem do cotidiano. Alguém que fala algo para você sobre uma outra pessoa, e aí você não busca aquela outra pessoa para entender aquela situação,
né? E aí você cria toda uma perspectiva, uma expectativa de que aquela pessoa não presta. Só que muitas vezes, aquela que chegou para você e falou, ela poderia ter vindo com uma intenção maldosa, ela poderia ter entendido de forma equivocada o que a outra falou ao seu respeito, e você cria aquela situação. Então, você começa a causar um sofrimento desnecessário para a tua vida. E aí começa o rancor, começa a revolta contra aquela pessoa. Né? Então, e N situações ocorrem. A maioria dos problemas de relacionamento se dá justamente pela divergência de entendimento daquilo, da causa. Né? A gente muitas vezes acha que é daquela forma, porque achamos que é aquilo ali, batemos o martelo que foi isso e acabou, porque o nosso orgulho não permite que a gente abra o coração e entenda de forma diferente. E seguimos daquela forma, com rancor, com a raiva, e deixando que aqueles sentimentos comecem a causar problemas até físicos. E aí Joana continua: conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, olha aí, físico, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade. A ciência já fala isso, a medicina já fala sobre isso, né? Que o nosso comportamento emocional ele reflete no nosso corpo físico. Então, você que tem ódio, né, tem uma mágoa muito forte de alguém, então essa mágoa, esse sentimento totalmente negativo, ele vai refletir na sua região estomacal. Né? Então, o seu, não vou dizer chakra, mas o seu centro de força, né, umbilical, ele vai começar a ter reações adversas, e aí você vai começar a criar uma úlcera, quem sabe um câncer, né, estomacal. Então, enfim, os problemas emocionais eles são efeitos de uma causa, de uma falta de um entendimento, e aí vem as consequências físicas. E Joana continua dizendo: os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações e obsessões cruéis. Então vejam que quando a gente permite que o sofrimento ele tome conta do processo mental. E como é que é esse processo mental? Como é que o sofrimento ele toma conta? A partir do momento que a gente deixa e aquilo vira um ciclo. Ou seja, eu passo a pensar única e exclusivamente em cima daquele ponto. Então, o problema foi causado por alguém ou por alguma coisa, e eu dou muita ênfase e começo a criar uma proporcionalidade de efeitos contrários àquilo que eu deveria ter. Né? O mau entendimento da causa me faz com que eu permaneça naquele ciclo. E eu te digo, a vida é interessante, né? A gente muitas vezes acha que o sofrimento é um castigo de Deus, mas não é. Deus não castiga. Deus tem a sua lei perfeita, né? Onde nós contrariamos essa lei e recebemos de volta os efeitos dessas causas. Né? Então, aí vem os problemas de alienações mentais, psicológicos e das próprias obsessões, como Joana fala. Mas por que o sofrimento ele pode trazer uma obsessão? Porque a partir do momento que eu crio aquele problema e mantenho em círculo, eu funciono como se fosse uma antena. E aí as mentes desequilibradas, elas captam. E aí eu começo a vibrar nessa mesma linha. Né? Aqueles espíritos desequilibrados pelo sofrimento também. Eu falo isso por experiência própria, depois eu vou contar algumas histórias. E esses espíritos eles começam a permanecer junto da gente pelo próprio sofrimento deles. E eles, muitas vezes, alguns se compadecem, mas mantêm-se presos ao sofrimento e até instigam. E o nosso sofrimento começa a crescer de uma forma que a gente acha até... A gente não percebe, acha até aquilo natural, porque a gente está naquele ciclo. E por influência daquele pensamento também doentio que se aproxima. Né? Tem uma história de um parente, há muitos anos atrás, quando a gente fazia alguns trabalhos mediúnicos, e eu era tinha a posição de conversador, né? Não vou dizer doutrinador, mas dialogador
orientador. E aí alguém da minha família me pede ajuda, né, por uma pessoa que estava em estado depressivo. E essa pessoa, ela queria só viver em cima da cama. Ela tinha uns pensamentos constantes de determinada questão. E a gente fez um momento de vibração para aquela pessoa, né? Eu fui mentalmente, como eu sabia onde era a casa, eu fui mentalmente até a casa daquele parente e tentei entrar mentalmente em cada cômodo. E nesse momento eu visualizei um homem sentado no sofá, com a face muito ranzinza, né? Muito fechada. E esse homem, ele estava muito concentrado no que ele queria fazer. E aí eu olhava cada cômodo e via essa pessoa a quem a gente direcionava aquele trabalho, ela estava deitada na cama. E aí, num determinado momento, aquele espírito que eu via lá na sala, ele vem e aparece. Ele aparece na reunião. E ele comenta, o que é que eu estou fazendo aqui? De forma muito esbravejada, o que é que eu estou fazendo aqui? Deixa, eu vou fazer o que eu quero com eles, que eles me machucaram e tal, e tal, e tal, tal. Aí contou a história do passado, que aquela família tinham tirado dele, né, tinha roubado a família dele, tinham tirado todos os bens, ele ficou perdido. E pela revolta, né, e num estado de vingança muito forte, ele começou a reencontra a família que tirou as coisas dele, materiais, e a própria família. E agora, por que a própria família? Porque ele entrou num estado mental de tanto desequilíbrio que ele não conseguia encontrar mais os familiares. Você vê como é incrível, né? E é interessante que aí os espíritos amigos, eles começam a jogar imagens. E é interessante que eu via uma imagem de uma família numa sala, numa mesa grande, né? Sabe aquela família mais patriarcal, onde o homem senta ali na ponta da mesa, né? Os filhos ali jantando com a esposa na outra ponta. Era essa imagem que eu via. E aí esse espírito começa a chorar. E ele fala, né, que perdeu a família, não sabe mais onde é que está. E aí eu explicava para ele o porquê ele não conseguia encontrar. Que a família dele queria muito reencontrá-lo. Só que ele, devido ao sofrimento e o pensamento de vingança contra aquela família que tirou os bens materiais dele, que foi a casa, e fez ele perder a família, porque ele não conseguia mais dar à família o que ele tinha. E ele se revoltou contra isso. E aí começam as situações emocionais e psicológicas, e uma das pessoas dessa família, que no momento estava encarnada, em outro processo, em outro momento desse trabalho, dessa atividade, eu vejo aquela pessoa deitada na cama. E aí, de uma hora para outra, aparece um espírito de uma moça. E essa pessoa era uma moça. Esse familiar meu era uma moça. E aí o que acontece? Vem o espírito da comunicação através de um outro médium e a gente começa a dialogar. E aí é interessante que o espírito ele fala assim, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Aí começa a tocar no próprio braço. Fiz porque meu braço está peludo. Esse espírito estava incorporado em um médium masculino, em um homem. E aí automaticamente eu recebo a intuição de dizer que ela estava numa clínica. Porque imagina só, eu percebi que era um espírito adolescente, e se eu falasse, não, você está no centro espírita, você está no corpo, incorporado no corpo de um homem, no médio... Não. Então a gente tem que usar a linguagem própria para aquela jovem. Então eu comecei a usar, não, eu sou psicólogo, você está numa clínica, e como eu tenho uma deficiência física, eu preciso dessa máquina para poder me comunicar com você. Aí ele falou, que interessante, mas parece um homem. Eu fiz exatamente, parece um homem. É porque eu não tinha uma máquina com corpo de mulher para você poder se comunicar comigo. Me desculpe. E a gente começa a dialogar. E ela fala o seguinte, eu estava lá debaixo da cama dela. Olha só. Eu passo a noite toda embaixo da cama dela, conversando com ela. Depois que ela dorme, a gente vem e conversa. Ou seja, indiretamente ela sabia que ela estava em espírito, né? Porque a partir do momento que ela fala que eu estava, a partir do momento que ela diz que a outra pessoa, que é familiar meu, estava, depois que dormiu, veio, e aí elas começam a dialogar durante a noite toda. E aí eu fiz, mas por que? Eu questionei, por que você estava com ela, conversando com ela? O pensamento dela me atraiu. Eu vi que ela sofria do mesmo jeito que eu sofro.
Eu fiz, poxa, mas e aí a conversa foi desenrolando e tal. E aí, por fim, pergunto a ela quanto tempo faz que ela não ora. Aí ela fez, até me chamou de tio, né? Tio, faz muito tempo, muito tempo. Você lembra de Jesus? Sim, eu lembro, sim. Eu orava muito, só que eu esqueci disso. E aí eu convidei a orar comigo, o Pai Nosso. E aí começamos a entrar em oração e ela foi adormecendo, adormecendo, e eu pedi para a espiritualidade amiga para conduzi-la, né, e orientá-la. E aí o que é que a gente vê? O que é que a gente percebe? A questão das obsessões. Que a partir do momento que eu canalizo meu pensamento dentro de um ciclo constante para determinada coisa, eu começo a ligar a minha antena e outros percebem e outros vêm em direção a essa antena e se conectam. Né? E aí o problema do sofrimento, ao invés da gente buscar ter um alívio, ele toma uma proporção maior, porque não é mais um, agora são 2, 3 ou 4. Né? E aí Joana continua dizendo o seguinte: o sofrimento não é imposto por Deus, constitui-se a eleição de cada criatura, somos os causadores. Mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estágio espiritual. Ou seja, quanto menos evoluído, quanto menos entendimento temos perante a vida espiritual, perante as coisas espirituais, nós damos muito mais ênfase ao sofrimento. Criamos situações mentais para que esse sofrimento ele dê continuidade e seja um verdadeiro ciclo, né, onde a gente não consegue se desligar dele. E isso vem cada vez mais promovendo o nosso desequilíbrio até chegar num processo de alienação, né, ou até obsessão. E fugir, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes. Mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez. O que é que Joana quer dizer com isso? A gente fugir do sofrimento, a gente querer anestesiá-lo sem entender as causas, é pura perda de tempo, porque a gente não vai conseguir resolver. A partir do momento em que a gente compreender as causas, né, lembra as histórias lá do início, né, entender o porquê das frustrações, porquê um amor perdido, porquê um emprego perdido, será que realmente você foi o profissional suficiente que a empresa esperava, porquê a revolta, o sofrimento constante de um ente querido. Eu conheço casos aqui em João Pessoa de mães que passaram anos lutando, vivendo um sofrimento constante devido à perda de um filho que for assassinado. Né? E em determinado momento, eu conversava muito com eles, né? Em determinado momento eles descobriram o espiritismo através desse sofrimento. E eu conversando com os pais daquele jovem que for assassinado, ele falava assim: Claude, no início a minha revolta era tão grande, que a minha vontade era de encontrar o assassino do meu filho e matá-lo. Né? Até um dia ele conheceu o espiritismo e ele começou a entender as questões espirituais, as causas do porquê o filho dele foi morto, o porquê daquele sofrimento. E então eles se juntam e transformam aquela revolta, aquele ódio. Eles não esqueceram, tá? Não esqueceram do assassino do seu filho, do algoz do seu filho. Né? Então, tanto que eles lutaram na justiça, foram da forma correta, né? Não é por fato de a gente ser espírita que a gente não vai buscar as leis humanas para que as coisas se acertem, né? O rapaz lá que assassinou o jovem, ele vai responder a sua vida espiritual, né? Mas a justiça terrena, ela precisa ser feita também, mas da forma correta. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar junto com outros pais para que buscassem o alívio para outros pais também. Né, mostrando a esses pais que perderam seus filhos de uma forma diferente de enxergar a vida. E eles começaram a dar apoio, criaram uma ONG, e foi bem bacana. Né? Inclusive, eles participaram até do processo das cartas psicografadas,
né? Então eu tive a oportunidade de participar de um evento desse, aliás, de 2 eventos desse, foi muito bonito, né? Então as cartas que o próprio filho deles escrevia, né, dizendo: mãe, eu estou aqui, agora eu estou vivo, que bom que vocês mudaram, vocês deixaram, mudaram a vibração e o ponto de vista daquele sofrimento. Vocês transformaram esse sofrimento de ódio e raiva em um projeto de amor, onde vai consolar corações de mães e pais aflitos, ainda perdidos, né, na sua vida diante da perda dos seus filhos. E aí Jesus vem e fala assim pra gente: tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus queria dizer com isso? Então ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor a mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou quem dará ao homem em troca a sua vida? Muitas vezes nós deixamos o lado espiritual devido aos nossos sofrimentos, devido ao não entendimento dessas causas. E nós simplesmente deixamos para lá, nós duvidamos da vida, nós duvidamos do Cristo, nós duvidamos de Deus, nos revoltamos contra a vida, nos revoltamos contra Deus. E aí Jesus vem e fala: larga o teu sofrimento, larga as tuas perspectivas do mundo e vem e segue-me, pois o meu reino não é deste mundo. Né? Então, é preciso que percamos as nossas problemáticas, ou seja, passemos a entender, a compreender e sigamos em frente, porque é isso que Jesus busca e espera, aliás, de nós. E a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino, a possibilidade de se molhar ou não é a escolha sua. Né? E como diz Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Né? Muitos psicólogos usam essa frase, né? Porque a dor ela está aí. De repente nós podemos estar caminhando, numa virada de esquina acontecer um problema em que a dor nos bata a porta e faça com que nós soframos, e daí esse sofrimento ele é natural, é claro, é sentimento, é emoção, é sensibilidade, é psicológico, e só que a ênfase que vamos dar nele é o que diferencia vamos dizer assim, do bom ou mau entendedor do problema. Né? Então a vida espera isso de nós. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Quer dizer que Jesus fala que se formos alegres, no futuro vamos chorar? Não. Na verdade, a partir do momento que a gente viva a boa vida sem ligar para as coisas do mundo, sem ligar para o nosso crescimento. Quantas e quantas pessoas vivem a sua vida de forma passageira, ou seja, elas passam, simplesmente passam. E isso é o grande problema do ser humano, porque lá na frente elas não vão entender e vão receber de volta tudo aquilo que ela construiu de forma negativa. Mas bem-aventurados os que sofrem. Será que esse sofrimento ele é dado por Deus? Será que esse sofrimento ele é algo que a gente não possa reverter? É preciso que a gente só viva sofrendo? Não, não é.
Nós vivemos em meio de injustiças, nós vivemos no meio de pessoas que são malfeitores, pessoas que falam mal, pessoas que criam situações para o seu próprio bem. E muitas dessas vezes somos acometidos por esses problemas. E aí é o que Jesus fala, né? Aí ele fala em fé, a fé no futuro. É quando a gente começa a deixar um pouco de lado aquelas causas, sejam pessoas ou situações, e a gente busca compreender de forma espiritual essas situações. E a gente começa a colocar o foco do nosso pensamento, do nosso objetivo nas questões espirituais. E a partir do momento que a gente faz isso, deixamos de lado aqueles problemas. Não que a gente vá virar as costas para eles, mas a gente passa a entendê-los de forma mais clara, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no ponto 31, os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Isso é uma pergunta que Kardec faz. Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Ou seja, tornar os sofrimentos dessas pessoas proveitosos a alguém. E aí São Luís responde o seguinte: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material ou moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder de fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Eu lembrei agora de uma situação, de uma história, de um espírito que ele se comunicou numa reunião, né? A gente precisa entender um pouco das coisas como elas ocorrem, né? Essa situação não ocorreu num centro espírita. Eu sempre tive curiosidade de entender como funcionava a doutrina da Umbanda, né? Era uma curiosidade minha, até mesmo na época que eu trabalhava em Recife. Eu fui morar, coincidentemente, numa casa. Eu aluguei um quarto na casa de um pessoal que se dizia espírita, mas depois eu descobri que eles eram da Umbanda. E o filho da senhora, a dona do apartamento, ele era filho de santo, e uma vez eu cheguei lá e ele estava incorporado, e o caboclo lá conversou, me chamou para conversar e tal. E aí foi a partir do momento que daquela conversa me veio o interesse de conhecer um pouco de como aqueles espíritos trabalham, o porquê o uso da bebida, o porquê o uso do charuto, da fumaça, etc. E aí o espírito responsável, né, ele, numa conversa, num questionamento que eu fiz desse para ele, o porquê dessas coisas, ele fala assim: meu jovem, nada disso é necessário. Na verdade, tudo isso aqui é apenas meios que utilizamos, transformamos essas coisas materiais em energia para poder fazer um trabalho para o bem de alguém, para poder curar alguém. E num belo dia, numa dessas reuniões, se comunica um espírito que ele estava todo agachado no chão. E aí aquela cena me chamou muita atenção, porque ele estava todo agachado e com as mãos para trás, assim, e ele falava: eu vou lhes dizer uma coisa, eu me apresento dessa forma porque um dia eu fui muito mal, e eu não ando. Eu tenho condição de ficar de pé se eu quiser agora, porque eu sou um espírito, eu não tenho mais aquele corpo. Porque um dia eu fiz mal, eu decepei braços, eu decepei pernas, matei muitas pessoas, e hoje eu me apresento dessa forma para que as pessoas vejam o retorno das nossas ações. Eu fiz muitos sofrerem, e esse sofrimento me causou isso que eu estou vivendo agora. Então eu me apresento dessa forma, sem poder sair do chão, só ando me arrastando para que as pessoas entendam e vejam o quanto é mal você fazer o mal. Cara, gente, olha, aquilo ali me chamou tanta atenção, tanta atenção. O quão aprendizado, por mais simples que seja o espírito,
ele traz uma lição enorme, né? Então aquilo ali me chamou a atenção de uma forma que o sofrimento daquele espírito, o sofrimento que ele causou em tantos e tantos espíritos, o fez refletir. Ele poderia estar de pé, mas ele queria se sentir arrastando, andar arrastado, para que outros percebam que o mal não vale a pena. Então ele preferia sofrer para ensinar as pessoas. Aí é o sofrimento bom, né? Então é isso. A gente vive entre alegrias e tristezas, dores, sofrimentos, mas que isso sirva para a nossa vida de exemplo. A cada sofrimento passado ou vivido, ele seja um impulso para a gente andar para frente. Ele seja uma forma de não mais deixarmos a nossa corrente ali presa no chão e continuemos a andar, a crescer, a se descobrir, a buscar novos horizontes, a abrir a janela onde vamos ver lá a paisagem da vida. E essa vida está aí aberta para nós, né? Então, um dia desses, conversando com meu pai, inclusive ele entrou há pouco, um abraço, meu pai está lá na Bahia, em Feira de Santana, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e conversávamos sobre sentimentos, sobre felicidade, né? E aí ele fez uma pergunta interessante sobre infelicidade. Você é infeliz? E eu disse, aconteceu, você sempre viveu infeliz? Você viveu sempre situações infelizes? Eu fiz, não, eu não sou infeliz, mas vivi momentos infelizes, né? Então houveram situações em que me causaram tristezas, me causaram sofrimento, mas a vida continuou e eu comecei a entender aquele problema, né? Ele fez exatamente, nós não somos seres infelizes, nós somos seres que, em busca de um crescimento espiritual, em busca de prevalecer a sabedoria divina dentro da gente. E isso é importante, porque aquele questionamento me fez refletir sobre momentos. Ou seja, o sofrimento é momentâneo, né? Quando Chico Xavier pedia para que Emmanuel trouxesse uma mensagem de Maria, e aí de algum tempo depois ele recebe, Maria pede para ele colocar aquela mensagem, isso também passa. E Chico coloca ela na cabeceira da cama dele, e isso também passa. Então, o sofrimento passa, as alegrias passam. Nós somos espíritos eternos vivendo momentos, né? Como diz uma canção, né? Eu sou e vivo o momento, mas também eu sou eterno. Então, somos parte de um todo que vive, que sofre, mas que busquemos entender esse sofrimento para que possamos dar o passo à frente, né? E aí as causas, né, anteriores das aflições ou atuais das aflições vai muito do entendimento que você tiver e você buscar perante a tua vida, né? Então a justiça divina, ela está aí. Se eu contrario a lei de Deus, eu vou ser punido, tá? Não entenda a punição como castigo divino, porque Deus não castiga. Deus tem a sua lei imutável, onde se danificarmos aquela lei com as nossas ações, nós vamos ser responsabilizados por aquilo e temos que pagar por aquilo, para que a vida comece a ter equilíbrio. E quando não entendemos a causa daquele sofrimento, né, por uma situação que ocorreu nessa vida, nessa encarnação, podemos enxergar que a causa está numa vida anterior, né? Por exemplo, mas como pode ser isso? Por exemplo, alguém que nasce em berço de ouro, numa família financeiramente abastada, e alguém que nasce numa família onde não tem uma condição material satisfatória para a sobrevivência. Então, por que aquela necessidade daquele espírito nascer naquela família deficiente? Por que um espírito nascer num corpo deficiente? Por que aquele sofrimento? Né? Deus não castiga, repito, Deus não castiga. Né? A gente absorve e traz para a gente aquilo que causamos na própria vida.
Eu lembro uma vez uma orientação espiritual que falava assim, em que alguém sempre se questionava o porquê de estar num trabalho espírita, né? Por que eu estou falando para pessoas, porque eu uso a palavra para as pessoas? Será que eu fiz mal a alguém? Porque a partir do momento que eu estou aqui, eu estou falando para algumas pessoas e que amanhã pode virar 100, 200 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Por que eu estou usando a palavra hoje? Porque eu uso a música para atingir as pessoas. Será que eu fiz mal a alguém? Será que eu cometi... E aí o espírito percebe os pensamentos e fala o seguinte: não, você não fez nada disso. Na verdade, o problema foi causado para você mesmo. As suas ações, as suas atitudes fizeram com que você prejudicasse e adiasse ainda mais o seu crescimento espiritual. E aí você volta, retoma, pede para usar as palavras e as mãos para ajudar as pessoas, para usar isso de forma... Ou seja, então se eu pedi para usar a palavra para ajudar pessoas, eu usei as palavras para prejudicar pessoas. Ou a mim mesmo, as minhas próprias palavras, né? Mas como ele tinha dito que eu não tinha prejudicado mais a outrem, mas a mim mesmo, então eu fiz situações para que realmente eu pudesse me prejudicar e causar o sofrimento a mim mesmo e adiar o meu crescimento espiritual. Então é necessário que a gente tenha resignação diante do sofrimento, a gente comece a entender, comece a se conhecer. Já dizia o filósofo: conhece-te a ti mesmo, né? Então conhecer o universo interior nos traz uma abrangência de crescimento espiritual muito maior do que conhecermos o mundo, né? O mundo está aí. Deus nos deu o mundo para que vivamos, conheçamos, entendamos ele, mas conhecer o nosso mundo interior nos faz mais compreensivos diante da vida, diante das nossas próprias causas, né? Os sofrimentos causados por nós mesmos. E aí vem o bem e o mal sofrer. Como é que eu vou sofrer? Eu vou sofrer bem, sofrer mal? Eu entendo melhor a minha vida, eu entendo melhor as situações, então eu vou bem sofrer até o momento em que eu entenda e saiba lidar com aquele sofrimento até eu ultrapassar essa fase. E como já dizia Jesus, a felicidade não é deste mundo, né? Então que tenhamos a fé no futuro. A fé e a esperança no futuro é que nos faz acreditar nas certezas das coisas que virão, né? Francisco de Assis, por exemplo, sofreu, se desligou dos bens materiais. Para ele, estar no meio do sofrimento era a forma de ele agradecer, de louvar a Deus pela vida, né? Então ele preferia se despir naquele momento em que ele se desnuda na frente dos políticos. Ele dá um exemplo de vida que na verdade ele não queria mostrar o corpo nu, mas ele queria mostrar que isso aqui é passageiro, né? Isso aqui nada me serve, mas está ali entre os leprosos, cuidando, tratando, isso no meio do sofrimento, fazendo com que o altruísmo seja eficaz, seja de forma benevolente, esteja ali entre as pessoas. Isso sim vale a pena na vida, né? Então, um dos maiores exemplos foi Francisco de Assis, o próprio Francisco Xavier, né, dedicando seu tempo, suas horas na psicografia, ajudando tantas pessoas necessitadas materialmente falando, né? E por que Deus permite-nos sofrer? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Ou seja, o sofrimento tem uma causa, e essa causa é justa para ter o efeito daquele sofrimento, né? E Deus nos permite sofrer quando na erraticidade, isso é uma pergunta, 258, do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Responde os espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. 258
Questão A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec pergunta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham, assim, o caminho do bem como o do mal. A gente que vai escolher. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar e que foi mal feito. Ou seja, Deus é tão bom, tão justo, que Ele ainda permite que mesmo com os nossos erros, nós voltemos para retificar o mal sucedido, como eu posso dizer, o mal sucedido como foi feito para resgatar aquela dívida causada no passado. Ou seja, o sofrimento, né, o resgate ele não vem de uma vez. Deus é tão bom que ele até parcela, né? Então, ademais, cumpre se extinga o que é a obra da vontade de Deus, do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Ou seja, muitas vezes a vida nos traz um sofrimento e a gente se questiona por que Deus nos permitiu isso acontecer. Mas como a lei divina permite o esquecimento do passado através da reencarnação e a gente não compreende muitas coisas que acontecem, isso faz com que a nossa mente às vezes termine atrofiando espiritualmente, né? Mas Deus permite para que possamos crescer. É a mesma coisa que um pai permita que um filho passe por determinada situação para que ele cresça como pessoa, né? A gente muitas vezes, porque meu mentor permitiu que isso acontecesse, mas não foi o mentor. Se tudo que passássemos fosse o nosso mentor espiritual, tivesse que estar ali, nós seríamos marionetes, né? Então é preciso que descobramos pelas nossas próprias vivências as questões, que cresçamos pelas nossas próprias vivências em determinadas situações. E aí, só que infelizmente não compreendemos muito as causas dessas coisas, não nos conhecemos o suficiente para saber lidar com determinadas situações e terminamos sucumbindo a essas provas, a essas situações. É o que eu digo, gente. Muitas vezes deixamos de assumir as nossas responsabilidades como pessoas e como espíritos. Vivemos num constante pedido. Deixemos de ser mendigos espirituais. O que é que o mendigo faz? Ele pede. Ele apenas pede. Ele está ali sentado na calçada, vendo as pessoas passarem, com o seu pratinho, sua latinha na mão, pedindo que as pessoas coloquem dinheiro ali, mas eles não conseguem sair daquele canto e buscar um trabalho, por exemplo. Se acostumaram naquela inércia e não conseguem andar para frente. Então é necessário que possamos ter essa vontade. Jesus já falava assim: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, faz essa tua parte que o céu te ajudará. Ou seja, sempre indicando um caminho de proação, de proatividade. É necessário que faça a sua parte. Quando ele falava, quando Jesus curava, falava: a tua fé te curou, não fui eu. Eu usei as energias que eu conheço, né? Eu manipulei as energias para te ajudar, mas foi tua fé que curou. Ou seja, você se abriu, né, aquilo, né? Então não adianta se eu passo por uma situação e peço a Deus: Senhor, me ajude, mas eu estou revoltado ali com aquela pessoa que me causou mal, eu estou com raiva, eu não quero saber daquilo, né? A gente vive situações em que as pessoas estão constantemente a nos provar. Por isso estamos num mundo de provas e expiações, né? Então Deus permite as provas como um estudante da vida. Então vamos lá realizar os testes que a vida nos traz,
né? Então, é necessário que tudo aquilo que aprendemos aqui, agora, tudo aquilo que estudamos aqui, tudo aquilo que aprendemos com as pessoas, com as coisas da vida, a própria vida vem, retorna e faz: agora quero ver se você aprendeu, vamos lá fazer a prova. E aí muitas vezes a gente tira uma nota super baixa. Aí Deus permite: não, mas não tem problema. Você amanhã, no futuro, você volta novamente e faz novamente essa prova. Porque eu te digo, enquanto você não resolver aquele ponto, a vida vai fazer o quê? Olá, o círculo de novo. E volta para aquele mesmo ponto. E enquanto você não aprender e se ajustar nesse ponto, você não vai passar para o segundo ponto, para se ajustar com a vida. E não é com Deus não, porque Deus está lá, né? Ele não se magoou, não se chateou, não quer vingança, não quer te punir, mas quer que você cresça, né? Nós fomos criados por Deus e vamos caminhar até Ele, né? Mas é preciso que a gente prove isso, prove a nossa fé, prove a nossa dedicação, prove o quanto estamos realmente ligados a Deus, né? E aí vem o budismo, né? E o budismo traz 8 pontos para que a gente possa buscar com esse alívio do sofrimento, né? Discernimento justo, o primeiro caminho para acabar com o sofrimento, ou seja, discernir as situações. Lembra lá do início quando eu falava, né? Às vezes a gente, por uma falta de entendimento, nós criamos uma situação, entendemos de forma equivocada e criamos uma situação com outra pessoa. Já dizia um espírito amigo: enquanto o problema for causado por outrem, ele que tem que resolver com você. Mas se você causar o problema, vá lá e resolva. Definir propósitos nobres. Seja nobre em tudo, nas suas atitudes, nos seus gestos, no mínimo que for, seja nobre. Seja honesto e prudente com as palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Muitas vezes o pensamento ainda está em nós, mas a partir do momento que jogamos aqui, jogamos energia. E essa energia ela pode levantar alguém ou como pode destruir alguém. Cuidado com as palavras. Não machuque ninguém e não se exceda em nada. O equilíbrio sempre. Garanta a sua subsistência graças ao seu próprio esforço. Aí está a honestidade. Cultive as virtudes, a observação sem julgamento, né? Cuidado com os julgamentos com as pessoas. E aprenda a acalmar sua mente. Aí é que está, é o equilíbrio. Equilíbrio emocional. Busque a meditação, busque estar em conexão com Deus. Pare um momento na sua vida. Eu sei que as coisas andam muito agitadas, mas é preciso que a gente pegue um momento da nossa vida e pare para refletir, né? Pare um momento para refletir as nossas ações, nossas palavras e nossas atitudes. E eu queria fazer uma pergunta: até quando você quer sofrer? Só vou dar uma pausa aqui. Luiz Carlos Ramalho, lá de Feira de Santana, Bahia, diz: a vida é impossível sem amor, dinâmico, que induz a ação construtiva, responsável pelo progresso. É isso aí. Jesus falava em amor, né? O amor, ele é a base de todas as coisas. Eu não falo no amor sentimento, no amor da boca para fora, mas no amor atitude, no amor ação, em ajudar o seu próximo, em ser altruísta, em buscar fazer que um coração em sofrimento se apazigue. É isso o nosso propósito aqui na Terra. E até quando serei o maior empecilho para a minha própria evolução? Se o sofrimento é causado por mim mesmo, então eu sou a causa da solução desse problema. Tudo tem um contrário. Se eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Se eu tenho uma causa, eu tenho um efeito. Então descobramos a causa para que esse efeito seja diferente. E aí, meus amigos, meus irmãos e irmãs, eu queria terminar essa noite falando o que está em Jó, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então vença o seu próprio mundo, seja aquilo que Jesus espera, seja o sal da terra, dê o tempero para a tua vida. Eu queria finalizar com uma oração, agradecendo primeiramente a Claudeci, na pessoa de Claudeci, a todos que fazem a instituição espírita. Muito obrigado por mais uma vez, né, por estarmos juntos, né, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine o teu caminho, e muito obrigado por estar comigo até agora, e agradeço muito de coração.
Tá bom? Então eu vou fazer a nossa oração de despedida. Vibremos com a imagem do Cristo. Imagina o Cristo ali de braços abertos, te esperando, sabendo que tu passarás por muitas provas, assim como um dia ele passou, e ele, como um irmão entendedor das dificuldades humanas, ele saberá esperar pacientemente. Ele saberá que tu sofrerás, que em alguns momentos desistirá de caminhar, mas ele saberá que o fardo será proporcional ao que tu suportas. E queremos agradecer a Ti, Senhor, Cristo das nossas vidas. Queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui vivendo nesse momento. É esse momento que é o melhor dos momentos. Já estivemos em momentos muito piores, Senhor. Mas sabemos que aprendemos, sabemos o quanto temos a aprender. Que possamos ser amor, que possamos ser luz, que possamos ser exemplo, como Tu fostes. Que possamos, Senhor, abrir a alma para que Deus penetre cada vez mais. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida, obrigado pelo sofrer, mas ensina-me a estar de cabeça erguida, a enfrentar os obstáculos. Eu posso até me furar com os espinhos da caminhada, mas saberei que cada arranhão servirá de exemplo para que eu sempre olhe para frente com mais prudência e sabedoria por onde pisar. Nos abençoa, nos ilumina, derrama Tua luz em cada lar das pessoas que aqui estão presentes. Abençoa seus familiares, abençoa seus propósitos de vida. E que possamos ser, Senhor, aquela vela acesa na treva mental de um irmão. Que assim seja.